Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Fala, Carlão, fala, Ronaldo, como é que tá? Tudo joinha? Hoje nós estamos aqui em trio. Dá um oi aqui pro Fabinho também, né? Bom, é, nós estamos aqui hoje e antes da gente começar o nosso bate-papo de todos os sábados pela manhã, nós vamos aqui passar alguns recadinhos, né? Passando um recadinho, passando os telefones. Vou aqui falar o telefone, apesar que o telefone já aparece no início do vídeo, tá bom? Então, 2605-6865, 2606-6220, na rua Barão de Penedo 182. Marque sua consulta, vá tomar seu passe e também prestigia a nossa casa, nos prestigia aí junto às redes sociais, dando aquele like, se inscrevendo no nosso canal lá do YouTube. Tem muito conteúdo dentro do nosso canal, muito conteúdo. Tem nossa palestra de sábado, tem o Evangelho de domingo, tem a palestra doutora Thais às quintas-feiras, né? Tem o coral e tem uma série de coisas. E aí a gente já deixou o telefone, provavelmente você toma um passe, ir lá fazer seu tratamento. Também tem os tratamentos especiais, né? Tem os tratamentos especiais aos domingos, aos primeiros ou segundo domingo de cada mês, tá bom? Então tem o trabalho da prosperidade, das fraternidades pretos velhos, tem o trabalho de Samarra ao sábado, né? Então tem muita coisa bacana, muita coisa boa aí nos tarefeiros, tá bom? Então agora nós iniciamos aqui a nossa palestra, vamos fechando os nossos olhos, elevando nosso pensamento ao Pai, elevando nosso pensamento a Deus, em nome de Deus, em nome do nosso Pai maior, em nome do nosso Mestre Jesus. Pedimos aqui licença ao doutor Antônio, que é o dirigente espiritual daqui, da Casa dos Tarefeiros da Última Hora, para darmos por início mais essa palestra, mais esse bate-papo dos sábados de manhã. Pedimos também licença ao dirigente espiritual aqui desse nosso trabalho que nós fazemos aqui aos sábados de manhã, e também a você que está aí nos assistindo, vocês estão aí nos assistindo, que vamos adentrar com a nossa imagem, com o nosso áudio, com o nosso vídeo, a vossa casa, pedindo licença aí aos vossos anjos da guarda, aos vossos protetores, aos vossos guardiões, para estarmos aí contigo, passando uma palestra bacana, uma palestra legal, fazendo um bate-papo para nos acalentar, para passarmos por essas turbulências que está aqui nosso mundão. Em nome de Deus, o nosso Pai maior, vamos dar aqui por iniciado mais esse nosso bate-papo dos sábados pela manhã, graças a Deus. Muito bem. Pessoal, fazendo aqui uma iniciativa, eu sempre acredito o seguinte, esse nosso mundão, ele é cheio de desafios, tá? E eu gosto sempre de colocar uma situação bastante interessante. Deus, quando, né, fez esse mundo, e eu acredito muito nisso, olha que o mundo tem várias coisas, né? Tem muitas plantas, muitos rios, tem montanha, tem as quatro estações do ano. Para quem gosta de neve, para quem gosta de frio, para quem gosta de calor, para quem gosta de tempo, né, temperatura amena, tem para todo gosto, tá? E ele criou vários povos, né? Vários, né, vamos chamar assim, tipos de nações, raças, cada um, né, que foi criado para se adaptar ao local que está, né, seja negro, seja branco, seja indígena, seja, né, amarelo, não importa, cada um tem as suas características, mas se a gente para pensar, todo mundo tem coração, todo mundo tem veias, todo mundo tem nervos, todo mundo tem ouvido, nariz, obviamente, uma situação normal, né, gente? Né? Pernas, braços, né? Se como o pessoal fala, se cortar alguém no meio e abrir, os órgãos são iguais, seja qual for a raça que você seja. Mas, às vezes, a gente não para pensar e fala, poxa vida, tem tanta coisa nesse nosso mundão, vários tipos de frutas, vários tipos de animais, e a gente, às vezes, não olha para essa natureza e fala, meu Deus, esse mundão é tão bom, é tão grande. Quando você olha um mar, quando você vai para uma praia, cara, um negócio tão lindo, tão bonito, um rio, uma cachoeira, olha quanta coisa bonita tem no nosso planeta. E, às vezes, a gente está assim, mergulhado num mundo de preocupação, num mundo de situações adversas, preocupações com dívida, preocupações com parente, preocupação com doença, preocupação com relacionamento. A gente fica nesse mundo, né, mergulhado nessas coisas de preocupação, mergulhado nessa situação caótica, vamos chamar assim, e a gente não vê que o mundo também tem coisas boas, tem coisas felizes. E muita gente fala, não, a felicidade não é desse mundo, é isso, é aquilo, aquilo outro, mas gente, o que é a tal da felicidade? Não é um estado de espírito, não é aquilo que você está dentro de você, que você está vivendo naquele momento. Você vai ter dias de desafios, vai ter dias que a situação é meio complicada,
Vai ter dias que você vai passar por situações bastante tristes, mas vai ter dias que você vai passar por alegrias, por felicidade, por coisas boas. Tudo isso é o quê? Experiência que nós estamos passando, que nós estamos aprendendo. Olha que coisa interessante. Essas experiências todas servem para nos amparar. O que a gente não pode é ficar achando que a vida é um caos, que você tem que ser pobre, que você tem que ser isso, que você tem que estar doente e que está tudo bem. Não, não está tudo bem. Você tem que estar sempre em busca do quê? De coisas boas. Né? Eu já disse em outras palestras, em outros momentos, que a felicidade é uma. Eu sempre brinco, né? Uma obrigação ancestral. Né? A felicidade é uma obrigação ancestral. E aí nós estamos aqui para sermos felizes. Deus criou tudo isso para sermos felizes. Ah, mas vai ter um desafio, isso, aquilo, e pessoa que mata, que rouba, que faz isso, faz aquilo. O mundo está cheio disso, a gente sabe disso, a gente não pode perder essa consciência. A gente tem que estar vigilante, tem que estar atento. Tá? Mas, por que não buscar essa tal de felicidade, né, dentro desses momentos? Porque, assim, a nossa vida vai uma situação assim, bem longínqua, né? Vamos ver aí 100 anos, 90, 100 anos. Isso não é nada perto da eternidade. E, às vezes, a gente deixa de aproveitar um momento porque está preocupado com um monte de outras coisas. E deixa passar aquele momento que poderia ser um momento de felicidade, de alegria, né? De coisas boas. Eu estou falando aqui, cada um dentro da sua casa, dentro do seu lar. Às vezes a pessoa está numa situação bastante complicada, tal, mas, poxa, dá para buscar uma felicidade ali. O que que eu posso fazer ali para alegrar um pouco meu coração, alegrar um pouco minha mente? Bom, tudo isso daí é o tema que os nossos amigos aí vão falar para vocês, o Calão, o Ronaldo vai estar comentando aí com vocês, mas eu vou deixar aqui três perguntas, tá? E são as seguintes: por que não tentamos ser felizes? Né? Por que não tentamos ser felizes? Segunda pergunta: por que estamos tão sérios? E aí, nessa segunda pergunta, por que estamos tão sérios? Alegria não significa que você não é responsável, que você não é uma pessoa séria, né? Então, pense nisso. Por que não aproveitamos mais? Vou repetir. Por que não aproveitamos mais? Então, vou deixar essas três perguntas para vocês refletirem, vocês que estão aí nos assistindo, refletirem sobre isso. E aí, tanto o Carlos como o Ronaldo vai discorrer um pouquinho sobre essas questões, né? Não só sobre essas questões, como essa questão. E essa tal de felicidade, não é verdade? Então, muitas vezes, o mundo está nesse caos, está nessa bolha, está nessa complicação. O que que nós podemos fazer para sermos felizes? Lembrando novamente, sabemos e temos consciência de que o mundo é um negócio complicado. Se a gente for falar pessoas que estão na guerra, que estão aqui, que estão ali, pessoas que estão passando fome, cada situação é uma situação. E aí, a gente acreditando na providência divina, nada acontece por acaso. Mas não é porque é tudo isso que eu vou ficar martelando nisso. Será que eu não posso buscar a tal da felicidade? Mesmo numa situação complicada dessa? Então, é isso que eu vou deixar aqui para o Calão e para o Ronaldo, para ele discorrer um pouquinho. Eu sei que essa bola não está tão arredondada assim, né, Calão? Aí, É, meu amigo, o que que você pode dizer aí para a gente? bom dia, Maurício. Bom dia, Ronaldo, pessoal que nos assiste. Bom, eu vou começar. Essas três perguntas são interessantes e eu vou deixá-las aqui comigo e me questionar, porque e talvez as respostas elas venham de uma série de coisas, né? A primeira, eu lembrei, enquanto você falava, eu lembrei de um ditado que é: a felicidade está nos olhos de quem a vê, né? Então, isso resume um pouco da nossa capacidade de termos momentos felizes. Porque realmente, você pensar em felicidade plena, o Ronaldo vai explorar um pouco mais isso, ele é uma questão distante até pelo nosso estágio evolutivo. E ele vai além do nosso estágio evolutivo. Porque quando você começa a pensar nessas perguntas que vocês, pô, por que que eu não tento ser mais feliz? Né? Por que eu não tenho esse olhar de felicidade, já que a felicidade está em como eu vejo as coisas? E não no caso em si. Obviamente que sempre que a gente fala aqui, a gente fala de um meio, né? Os extremos não adianta. Pô, você está com uma doença na família, você acabou de perder um ente querido, a felicidade ali ela vai ser difícil de ser encontrada. Mas na maioria dos momentos que não é isso, a tua vida, você vai estar escolhendo, né? Com que olhar eu vou ter sobre isso? Até pelas coisas mais difíceis da tua vida, né? Como é que eu vou olhar esse desafio? Eu vou olhar ele para me fazer crescer
para me entender com leveza. E leveza, eu gostei do que você colocou, leveza e alegria não significa falta de seriedade. Desculpa, cara. Ninguém vai me convencer que resolver algo com cara feia, bravo, mau humor, vai ser mais rápido do que com calma, paciência e leveza. Não vai, não vai. Não existe estudo nenhum que fale isso. E ao contrário, a raiva, a ira, ela vai te deixar de enxergar talvez um caminho melhor e mais rápido. Porque você vai criar mais variáveis difíceis numa situação que já se apresenta difícil, porque se ela mexeu com você, alguma dificuldade ela te traz, né? Lógico que não é simplório, mas eu vejo uma questão até dentro do próprio espiritismo, né? E se a gente olhar, poxa, eu não deveria jamais me desesperar com situação nenhuma, porque você acabou de falar, uma existência não é nada perante a eternidade. Isso é uma pequena passagem na Terra. E eu, sendo espírita e acreditando verdadeiramente no espiritismo, eu vou ter novas chances. Além de ter novas chances, eu tenho uma série de seres de luz que às vezes devem, inclusive, rir do nosso desespero, né? Além de nos auxiliar. E vai, pô, cara, esse cara acabou de ler o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos médios, o livro dos espíritos. Ele está desesperado por quê? Porque ele não entendeu. Nós lemos, mas a gente não tem um entendimento pleno. E é a falta desse entendimento pleno que faz eu questionar. E é engraçado que, ao mesmo tempo que a falta do entendimento pleno, ele me leva à falta de felicidade plena. Porque nos momentos que eu entendo, eu consigo alcançar a felicidade, mesmo no momento mais difícil. É óbvio. De novo, a gente sempre que a gente fala, a gente tem esse cuidado. Ninguém aqui está querendo diminuir a dor de ninguém, tudo. Mas a gente, cara, a gente escolhe sofrer. Quando parte um ente querido que você teve 60 anos com ele de felicidade, você foca na perda. Eu não tenho mais. Você esquece os 60 anos em um segundo. Porque você é egoísta, você quer continuar tendo. Mas era bom. Era bom. Então, volte ao Espiritismo e pense: poxa, vou cultuar toda essa felicidade que eu tenho, vou viver de uma forma que ele ou ela que eu estou sendo separado momentaneamente fique feliz comigo, com o que eu tô, que eu mostre que eu tenho entendimento. Mas é complicado, porque a gente volta nessa questão da falta e não do que eu tive, né? E a gente vai pensar, pô, não, mas o mundo está em guerra, tem gente passando fome. Você falou, cara, tem, mas tem um monte de gente casando agora, achando o amor da vida agora, tendo um filho agora, e vocês tiveram um filho, vocês sabem o que é isso, né? Para quem não teve filho, escolheu o pet, tem gente escolhendo um pet agora. Então, mas de novo, a gente vai olhar nos que estão morrendo. E tem um site, eu não lembro, acho que chama, está em inglês, acho que é Numbers. Ele conta uma série de coisas. Eu não sei de onde ele extrai, mas deve ser. Então, inclusive, continua nascendo mais gente do que morrendo, apesar de tudo, né? Então, são mais momentos felizes do que tristes. Só que, de novo, onde eu vou pôr meu olhar? Onde eu vou. E a coisa é tão. A gente oscila tanto entre entendimento e uma total ignorância que tantas vezes às vezes a gente passa um perrengue terrível, acha que vai morrer, tudo, e depois que passa, quase sempre a gente sorri do nosso desespero. A gente fala, meu Deus, não é possível, estou rindo daquela coisa, aquele acidente que passou, aquela coisa, poxa, você não viu, quer dizer, para ver como a gente oscila. Então, nos momentos que eu entendo a grandeza de Deus, que esse mundo lindo que o Maurício colocou é para mim, ele serve, ele me preenche. Mas basta alguma coisa vir do jeito que eu não quero, tudo para eu esquecer que esse mundo está lá fora. Na impressão que eu trago as nuvens e coloco e acabo com o cenário. Nós somos assim, ainda somos, e talvez seja a nossa história de aprendizado, ainda somos pessimistas, né? E tem os ditados, né? Cara, é incrível, a maioria de nós, quando está tudo muito bem, parece que a gente chama desgraça, a gente fala, pô, vai acontecer alguma coisa. Faz tempo que não tem uma desgracinha na minha vida. Faz tempo que alguém não fica doente, né? Não é assim? Cara, vai chegar um boleto aí, vou tomar uma multa no trânsito. Aí você fica puxando, parece que a gente não tem direito a essa felicidade.
esse momento feliz. Voltando, ela não é plena. Mas a gente fica lá, parece que esperando o pior. E aí é complicado, porque a gente sabe que tudo se forma no mundo espiritual. Se eu espero o pior, vai acontecer o quê? O melhor? Não dá, né? É, é complicadíssimo. Então, dentro dessas frases é muito complicado. Por que não tentamos? Acho que ainda está muito arraigado em nós. Eu vou pela falta de entendimento, que no livro do Espírito chama de ignorância. Então, eu leio, a gente já está melhor do que estava antes nesse entendimento, mas são momentos de entendimento. E os momentos de entendimento me deixam feliz. Como eles ainda são menores ou menos tempo, eu fico achando que, né, que não vai acontecer, que vai ser complicado. E aí a gente complica. Eu falo, né? A gente não precisa de ninguém jogando contra. Muitas vezes você fica lá. Pô, cara, em vez de comemorar, fui no médico, meus exames estavam bons. Pô, cara, precisa ver, talvez não tá tão bom, né? O colesterol não tá ótimo, tá só bom. Cara, permita-se, né? A palavra talvez seja permita-se, né? Permita-se ver essas alegrias, essas coisas bacanas, mudar esse olhar, porque as coisas estão lá. A única coisa que eu posso mudar é o olhar que eu tenho. E quanto mais rápido, mesmo quando é a dificuldade, não foi criada por mim, é uma coisa que eu preciso passar como aprendizado, tudo, como eu acelero isso? Como eu entendo melhor esse momento para tirar dele o que eu preciso tirar? Porque tem outra, se eu não aprender a lição, ele vai vir de novo. Quantas vezes eu precisar. E de novo, pessoal, não adianta, eu já falei antes e repito, eu não gosto de cara feia, não gosto de gente chata, assim. Então, o negócio é ir com mais leveza, sem ser irresponsável. Não tem nada a ver com irresponsabilidade. Agora, de novo, se raiva, se chorar, se sofrimento resolvesse alguma coisa, no sentido per se da coisa, no sentido da dor pela dor. Os nossos caminhos hoje eles são de aprendizados dolorosos ainda, porque eu desequilibrei a balança. Eu sempre falo da balança. Se eu desequilibrei, eu tenho que equilibrar. Mas ainda assim eu posso equilibrar com amor, com carinho, com alegria, né? Poxa, por que que a gente não tenta ser a pessoa que quando chega todo mundo sorri, quer brincar e tudo, e não quando chega lá vem aquele chato que quer tudo do jeito dele, que, né? É, não dá, é complicado. Mas são coisas difíceis. Eu acho bacana a reflexão. E aqui eu deixo isso, né? Que ainda nos falta um entendimento pleno para que a gente possa ter essa felicidade plena que o Ronaldo vai explorar mais aí para nós, né, meu amigo? Vou tirar o mute aqui. Bom dia a todos. É assim, Carlos e Maurício, né? Vocês estão nos ouvindo aqui. A gente tem que começar a nossa felicidade aqui com o sorriso estampado, né? Não tem como. Eu acho que isso, nós aqui, nós três, e o Fábio também, quando está conosco, deixa isso bem claro, né? A gente tem que eu acho que a expressão, né, fisionomia já é importante, né? Quando a gente se depara em qualquer situação, seja num cumprimento, seja na chegada em um ambiente, né? Se a gente puder estar um pouquinho feliz, né? Demonstrar tranquilidade, demonstrar calma, demonstrar paciência. Acho que isso é algo que faz com que as questões, a felicidade, né? Ou o ambiente se transforme de uma forma melhor, né? Eu queria só colocar aqui alguns pontos que o próprio Maurício e o Carlos falaram, né? Primeiro, da conscientização do conhecimento, né? Se nós não sabemos qual mundo nós vivemos, a gente não sabe o que, que ele vai nos dar. Então, nós já lemos aqui, nós somos muito da doutrina espírita, eu acho que é importante, né? Nós temos alguns pontos importantes de reflexões. Primeiro, a felicidade não é deste mundo, né? Isso já foi feito foi falado por várias vezes, né? Se fosse assim, a gente diria, uma felicidade não é deste mundo. Então, quando se coloca isso, né, dentro do Evangelho, né, na Eclesiásticos, qual que é a intenção de dar? De dar uma dimensão que, primeiro, que existe uma felicidade que a gente nem conhece. Primeiro é isso. Nós achamos que a felicidade talvez seja uma vida um pouco mais tranquila, talvez seja um carro na garagem, um apartamento, uma família, né? Uma saúde. Então, a felicidade, nem isso, na verdade, é felicidade final. Nós sabemos que no começo da humanidade, né? Imagina o começo da humanidade, nós participamos disso. Nós vivenciamos uma humanidade
que foi muito mais pesada do que essa, né? Nós estamos numa evolução que nos diz o seguinte, que o passado era pior do que o presente. Mas mesmo assim nós não chegamos na felicidade que a gente quer, né? No passado alguém falava assim, o dia que eu tiver, aquela história, o dia que eu tiver um apartamento de um dormitório, mas que vai ser meu, né? Pode ser lá na periferia, não tem problema nenhum, eu vou ser feliz. Você compra o apartamento de um dormitório na periferia. No dia seguinte, você já está falando, puxa vida, mas estou muito longe do trabalho. Putz, mas eu vou ter um filho o ano que vem. Onde é que eu vou colocar o bercinho do bebê, né? E aí você causa um problema. Quer dizer, aquela sua felicidade foi momentânea. Mas antes você falou que aquilo seria a sua felicidade plena, né? Então, nós buscamos uma felicidade constantemente. Nós não preenchemos ela. A juventude é felicidade, ser bonito, ser simpático é felicidade, ter recurso é felicidade, ter tranquilidade. Tudo isso é uma caixinha que a gente constrói e quando às vezes nós temos ela, não é bem assim, né? Não é bem assim. Tranquilidade, por exemplo. Fique você tranquilo na sua casa sem fazer nada. Hoje eu saí, fui trabalhar, né? Teve nossos, isso me engrandeceu, isso me trouxe, resolvi problemas, né? Mas você ficar assim em casa quietinho, sem problema, sem nada. Isso é felicidade? Talvez não. Isso vai demonstrar talvez que eu não tenho uma capacidade, que eu não tenho umas perspectivas, né? Vou ver não, então, a gente ainda não sabe o que nós queremos, né, de felicidade, né? Então, quando eu olho o Evangelho aqui, que eu falei aqui, a felicidade nesse mundo, quando Jesus nos fala que há várias moradas na casa do Pai, também, ele já está dizendo. E Jesus, quando nos promete, na época Jesus prometia o reino dos céus, né? Por quê? Porque ele falava, "Ó, não é aqui que vocês vão ser felizes, hein? Né? Toda a minha promessa que eu falo para você é por após, é por depois. Mas isso que Jesus nos coloca é importante, porque ele nos dá a luz dizendo o seguinte, ó, espera um pouquinho, há algo melhor. Existe algo melhor lá na frente. Então, essa conscientização nos alivia. Nos dá o quê? Então, faça o seu melhor hoje, seja bom hoje, construa hoje, porque o dia de amanhã será melhor que hoje ou nessa reencarnação ou nas próximas, né? Mas nós sabemos que há lá na frente. Há várias morando na casa do Pai. Sócrates dizia que o homem não são as suas vestes nem o seu invólucro, né? Nem o seu corpo físico, é o quê? É o seu espírito. Nós somos um espírito que ele vai a cada reencarnação melhorando, aumentando, se conscientizando, sendo mais feliz, sendo mais pleno. Por isso que a gente que tem essa diferença enorme na espiritualidade, né? De ser humano para ser humano. Nós estamos aqui num grupo de pessoas que tem um grau, vamos dizer assim, né? Vai estar um grau abaixo de alguns, vai estar um grau acima de outros, né? Essa é a escada evolutiva. E nós estamos aqui. Talvez nós somos mais felizes, outros querem estar no. Outros falam assim: nossa, se eu estiver no lugar do Carlos, eu vou ser feliz. Aí eu pergunto para o Carlos: Carlos, é feliz? Não, não sou. Puxa vida, né? Como que é isso? Então, esses são pontos que a gente tem que entender aonde nós vivemos, como nós temos que viver neste mundo. E, obviamente, olhar, acho que o Maurício falou um pouquinho disso, da felicidade. Mas está em guerra, eu vou viver triste? Não. Porque senão todo mundo vai viver triste. O caos não pode predominar. Eu tenho que levantar alguém, eu tenho que auxiliar alguém, eu tenho que ajudar alguém, eu tenho que ser feliz, eu tenho que mostrar felicidade para as pessoas, porque o meu ambiente ele começa também a ser feliz. Tem um vídeo na internet que eu vi esses dias, Carlos, uma pessoa que, Carlos e Maurício, né? Uma pessoa que começa a ler alguma coisa no celular, está dentro do metrô, e ele começa a dar risada. Mas só que ele começa a dar uma risada, aquelas gargalhadas. De repente mostra, ninguém sabe nem o que ele está lendo. Só o fato de ele estar gargalhando, né? Aquela risada gostosa, faz com que todo mundo que esteja do lado comece a rir. Sabe? Aí está todo mundo rindo dentro do metrô, simplesmente porque e ele entrou lá para fazer essa brincadeira, vamos dizer assim, né? Então ele começou a rir porque estava lendo alguma coisa, todo mundo no metrô começou a rir. Ou seja, nós temos que espalhar a nossa felicidade nos ambientes, nós temos que acreditar nessa felicidade, nós temos que sermos felizes a todo dia, a todo momento, né? Tá difícil, mas temos que preservar isto, né? Como foi? A tranquilidade não traz felicidade. Nós queremos ser desejados, né? A gente quer ter atribuições, a gente quer ter o que fazer, né? A gente não é isso. O que mais que eu ia colocar aqui?
a questão lá, muitas moradas na casa do pai, já disse que há moradas melhores, né, para a gente estarmos presentes lá. Que o futuro será melhor, o fato do futuro ser melhor, ele me deixa um pouco mais tranquilo, né, para que eu, obviamente, saiba lidar. Então, há esperança, há expectativa, né? Há uma melhora em tudo isso. E aproveite o seu dia, aquilo que é grandioso, ter o dia, né? Outra vez, teve uma mulher, já falei isso aqui em algum momento, que para Chico falou: Chico, eu já estou cansada da vida, Chico, né? Já não dá mais, eu acho que eu tenho que desencarnar. Já pensei. Ela falou assim: mas para que você quer desencarnar? Você quer desencarnar para você voltar para a fila, né? Da reencarnação novamente, né? Então, aproveite esse mundo, faça dele da melhor forma possível, né? Aquilo que você tem. E só para finalizar aqui, hoje pela manhã nós fomos surpreendidos aqui pela nossa dirigente da defesa, a Doroteia, né? A pensarmos fora da caixa, no sentido de pensarmos do que nos traz felicidade, o que foi felicidade, principalmente quando a gente olha a nossa infância. E por que a nossa infância? Porque a nossa infância são momentos que a gente não tem essa preocupação. A gente tira a preocupação, né? Deixar e vir as minhas criancinhas, não que ela seja melhor, mas que a criança ela tá descarregada dos problemas, né? Então, a criança, ela não sabe, ela se felicita. Lembra a história da caixa do presente? Você vai dar um presente dentro de uma caixa. A criança tira o presente da caixa, olha o presente, que bonito, e entra dentro da caixa para brincar com a caixa, né? A caixa vai ser um carrinho, a caixa ele vai imaginar que é uma espaçonave, né? O brinquedo está lá, vai brincar depois. Mas o que mais chamou a atenção dele foi a caixa, né? Não o presente que lá vai dentro. Então, nós temos que ter isso, né? E hoje, essa reflexão que a nossa dirigente nos colocou, todo mundo aqui, nós falamos antes da felicidade que era. A felicidade que era jogar um bolinho de gude, a felicidade que era pular uma corda, a felicidade que era brincar brincadeiras de criança que nós todos sabemos aqui, nós estamos na faixa mais ou menos quase beirando os 60 anos aqui, então nós lembramos nossa felicidade, nós temos felicidade. Mas era pior do que hoje, a condição muito pior, mas nem por isso nós não tínhamos felicidade. Então, é a perspectiva, é a forma de olhar, né, aquilo que nós temos. E as crianças, elas trabalham com todo mundo, né? A criança não tem se é branco, se é preto, se é azul, amarelo, se é indiano, tem amarelo. Não, não, não. É todo mundo brinca, todo mundo vivencia, né? Esse é interessante. E sempre lembrando, né, da nossa providência. Temos que ter a providência para o futuro? Lógico que temos que ter. A preocupação temos que ter, mas não descabida, né? Senão a gente se perde. A gente vai viver para o futuro e o futuro não vai chegar, né? A gente vai sempre achar que eu tenho que ter um pouquinho a mais, tenho que reservar um pouquinho mais. Não, não, não. Use hoje. Usufrua do que vocês têm hoje, seja o financeiro, seja a saúde, né? Saúde é primordial, nós sabemos isso, né? Então, aí, a vida está aí. Sejamos felizes da melhor forma que ela nos coloca e que nós sejamos também pessoas que possam levar a felicidade aonde nós estivermos presentes. Acho que é um pouquinho disso, Carlos e Maurício. Legal, legal, Ronaldo. Olha, gente, tanto você como o Canon foram assim, né? Não vou colocar perfeito, que perfeito é Deus, mas só foram muito bem, foram muito bem. E aí eu aproveitei e anotei algumas coisas interessantes aqui que eu quero compartilhar aqui com vocês. Primeiro ponto, é mais importante, né? Tomar cuidado para não se acomodar. Igual o Ronaldo colocou, às vezes a pessoa está na boa, tal, e a pessoa sempre quer ser útil, né? E aí a gente coloca, né? Queremos ser úteis, queremos sempre fazer algo de bom. Então, aquilo falou, a gente ficar parado sem fazer nada, isso não é felicidade. Ah, não tenho preocupação, não tenho nada. Mas também não faço nada. Então, a pessoa sempre está em busca de ser útil para alguma coisa, ser útil para alguém, ser útil para alguma coisa, ser útil em algum momento. Então, acho que isso está dentro de nós, né? E a gente tomar cuidado para não se acomodar. Em que sentido? Ah, tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, eu vou entrar na zona de conforto. Não entre na zona de conforto, porque senão a vida vai te puxar, igual o doutor Antônio coloca. E aí eu coloquei algumas coisas interessantes. E uma delas é escolhas e consequências. Então, sempre vai ter escolhas. E aí, nessa escolha, nós vamos ter consequências dessas escolhas. E aí, a consequência pode ser uma coisa boa ou não, depende muito daquilo que você escolheu. E aí, eu separei dois capítulos do Evangelho. Eu só vou ler um trechinho pequenininho. É o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo e o capítulo 10. O 9 diz o quê? Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, né? Então, para a gente buscar essa tal felicidade e estarmos, né, a gente tem que ser brandos e pacíficos. Não adianta ficar com injúria, com violência, com muita coisa que o próprio Carlos colocou, carrancudo, cara feia, bravo, nervoso. Isso não vai resolver problema nenhum. O problema, às vezes, vem, o problema está instalado. O que nós podemos fazer para resolver esse problema? Com paciência, com tranquilidade, né, com um olhar
de afabilidade, um olhar de doçura. E aí o canal até colocou, né? A felicidade está nos olhos de quem vê. E aí, se nós temos afabilidade, se nós temos doçura, se nós temos paciência, tudo isso traz essa tal de felicidade. E aí eu vou ler um trechinho que é interessante, que a gente fala, né? É, e fala aqui, né? Mas o que Jesus, por essas palavras, diz: bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, porque eles possuirão a terra, tendo ele dito para renunciar aos bens deste mundo e prometendo-os do céu. Que o Ronaldo colocou, só que aqui de uma forma, né, um pouquinho diferente. Aí a gente coloca o seguinte: à espera dos bens do céu, o homem tem a necessidade dos da terra para viver. E por que que nós temos trabalho de prosperidade e tudo mais? Porque nós temos a necessidade dos bens da terra. Nós temos necessidade de ter uma boa casa, um bom carro, um bom trabalho, ter dinheiro no bolso, que isso é muito bom. Somente, aí ele coloca aqui, né? Da terra para viver. Somente lhe recomenda não ligar estes últimos, que são os bens da terra, mais importância do que os dos primeiros, que são os bens do céu. O que eu quero dizer que é os bens do céu? Nós temos que ter nossa moral bem elevada, nós temos que trabalhar nossa moral, nossa felicidade, trabalhar as coisas boas, porque isso é o que a gente leva dessa para outra. Entendendo-se que nós somos espíritos vivendo uma experiência aqui material e que essa experiência um dia se vai. Mas podemos fazer coisas boas nesse nosso mundo que está aqui. Então é isso que a gente coloca aqui para vocês. E por último, né, que é o capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Ou seja, gente, perdoem, se perdoem em primeiro lugar, né? Se perdoem, perdoem. Reconcilie-se com as pessoas que você, de alguma forma, teve algum entreveiro. É difícil? Lógico que é difícil. Perdoar é difícil? Lógico que é difícil. Mas isso nos traz felicidade quando nós, sinceramente, conseguimos perdoar. Olha quanta coisa boa. E momentos, é isso que a gente quer que vocês olhem. Olha o momento, o Ronaldo até colocou. Viva um momento hoje. Não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. É isso que nós deixamos aqui para vocês. Aqui deixamos aqui uma oração de paz, de amor, de harmonia, uma vibração de energia boa, de energia positiva e de alegria, de felicidade. Que vocês sejam felizes. Vai ter desafios, vai ter coisas a serem, né, que vocês vão ter que aprender, vão ter que suportar. Sim, mas olhem com as coisas com felicidade. É isso que a gente coloca, o Calan e o Ronaldo colocaram aí muito bem, tá bom? Tenham, assim, um excelente final de semana e pedimos aqui humildemente ao plano espiritual maior, a Deus, nosso Mestre Jesus, ao Dr. Antônio, e ao dirigente desse nosso trabalho, para que seja dado para encerrar esse nosso bate-papo no dia de hoje. Graças a Deus. É isso aí, minha gente. Tenham um ótimo final de semana.